3. Olá, que alegria estar aqui juntamente com os meus amigos sobre a direção do professor e tutor Edson Medino, Faculdade de Betel, Polo A Bíblia na Quebrada, AD Missões Urbanas. Já ouvimos alguns concílios e hoje eu vou dar seguimento ao meu, cujo tema é o primeiro concílio de Constantinopla, cujo ano 381 depois de Cristo. O que devemos estudar e o porquê devemos estudar sobre os concílios? Primeiro que é um assunto que a gente não se ouve nas redes sociais com tanta frequência. Está a formação das principais doutrinas do cristianismo. Esse é um ponto. O concílio vem do verbo conciliar, a ideia de que através de um concílio possa se chegar a uma conciliação, a um consenso, a uma unanimidade. Ao todo, são 21 concílios. 4 aconteceram na Antiguidade, 14 na Idade Medieval, 1 na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, 2 concílios realizados no Vaticano. Muitos concílios foram decisivos para a teologia cristã. Outros concílios foram caprichos de liderança, apenas convocados para resolver disputas políticas, porém também tem sua importância no ponto de vista historiográfico. O Concílio de Constantinopla. Hoje vamos falar sobre um dos eventos mais importantes e marcantes da história da Igreja Cristã, o Concílio de Constantinopla I, também conhecido como o Segundo Concílio Ecumênico, realizado no ano de 381 depois de Cristo. Esse concílio, ele teve a duração de 3 meses. No século IV, a igreja vivia um momento de conflitos doutrinário, mesmo após o concílio de Nicéia, em 325, que aqui no canal você vai poder estar escutando também, que outro aluno estará falando sobre esse concílio. A heresia ariana, que negava a divindade de Jesus e ainda dividia a igreja. Além disso, surgiu outra heresia, chamada macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo. E eu só vou dar uma breve pincelada aqui, antes de entrar no Concílio de Constantinopla I, para vocês poderem entender. No ano de 325 depois de Cristo, teve o primeiro concílio, Concílio de Nicéia. Foi o concílio ecumênico da igreja. Reuniu bispos para combater a heresia ariana, que negava que Jesus era verdadeiramente Deus. O resultado principal foi o Credo de Nicéia, que afirmou que Jesus é da mesma substância do Pai, ou seja, plenamente divino. O segundo, a heresia ariana. O arianismo, liderado por Ário, ensinava que Jesus foi criado por Deus e, portanto, não era eterno, nem igual ao Pai. Isso ameaçava a doutrina da Trindade. Apesar da condenação no Concílio de Nicéia, o arianismo continuou a se espalhar, causando divisões. E o terceiro e último era a heresia de macedonianismo. Depois do arianismo surgiu o macedonianismo, seguidores de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo. Eles ensinavam que o Espírito era uma criatura inferior, como um anjo e não como Deus. Foi nesse cenário que o imperador Teodósio I convocou o Concílio de Constantinopla, com o propósito de unir a fé cristã do Império Romano
do Oriente. Em 380 depois de Cristo, ele declarou o cristianismo como uma religião oficial e convocou o concílio em 381. O império estava dividido em crenças. O imperador Teodósio convocou os bispos para resolver de vez essas confusões e proteger a fé cristã verdadeira. O Concílio de Constantinopla, realizado em Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, na Turquia, o concílio contou com cerca de 150 bispos do Oriente. Entre temas debatidos estavam: o primeiro, a reafirmação da doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Igreja já havia afirmado a Trindade em Nicéia, em 325 depois de Cristo, mas ainda havia debates. O Concílio de Constantinopla confirmou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um só Deus. Isso combateu as ideias heréticas que negavam a igualdade entre as três pessoas da Trindade. Foi como a Igreja dizendo: não aceitamos distorções, cremos em um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda declarou a declaração formal da divindade do Espírito Santo. Até então, muitos não viam o Espírito Santo como Deus, mas apenas como uma força ou uma influência divina. O concílio declarou que o Espírito Santo é o Senhor e doador da vida, adorado e glorificado como Deus Pai e o Deus Filho. Sem o Espírito Santo como Deus, a Trindade estaria incompleta. O concílio deixou isso claro. A terceira, a condenação do arianismo e do macedonismo, o fortalecimento da unidade da Igreja. Havia muitas divisões por causa das heresias e disputas entre líderes e diferentes religiões. O concílio ajudou a unir os bispos do Oriente em torno de uma só fé, estabelecendo uma base em comum. Eles sabiam que a igreja dividida, ela poderia perder as forças. Então decidiram reafirmar junto no que eles criam. E o quarto e último, a atuação e aplicação do credo niceno, que possamos a ser chamado de, que passou no caso a ser chamado de credo niceno constantinoplano. O concílio realizou o credo de Nicéia, dando origem ao credo niceno constantinoplano. Esse credo é usado até os dias de hoje nas igrejas e resume as principais crenças cristãs. Você já ouviu falar? Cremos em um só Deus, o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso veio do concílio. E para finalizar, o impacto do concílio teve efeitos profundos. Fortaleceu a unidade da igreja, estabelecendo uma base sólida e de fé. Clarificou doutrinas fundamentais, como a Trindade. Influenciou profundamente a teologia e a liturgia cristã. Estabeleceu a cidade de Constantinopla como uma sede de prestígio na hierarquia eclesiástica, ao lado de Roma. E a reverência do concílio para a igreja nos dias de hoje. Por que esse concílio ainda importa?
É uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Porque confirmou verdades eternas da fé cristã, como a plena divindade do Espírito Santo. Porque o credo recitado até hoje nas igrejas nasceu dessa afirmação de fé. Porque nos lembra que em tempos de confusões doutrinárias, a igreja sempre buscou a se posicionar com clareza. Como está escrito em João 16, versículo 13. Segundo as palavras de Jesus: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Concílio de Constantinopla, primeiro, foi um divisor de águas e não apenas respondeu às heresias da época, mas também fortaleceu a fé da igreja em um Deus trino. Que possamos valorizar esse legado e continuar firmes na sã doutrina, sendo guiados pelo Espírito da verdade. Eu gostaria só de finalizar lendo o Credo Niceno-Constantinoplano, em 381 depois de Cristo. E o credo diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, para que em todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi criado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi ressuscitado. Ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai, que quem com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E na Igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Perguntas. Eu tenho perguntas. Qual que é a importância